Mas o Senhor protege os que o temem e os que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Aqui o salmista, capítulo 33 de Salmos, versos 18 e 19, fala da situação que eles viviam, dos contextos que eles tinham por ali, mas não são diferentes dos nossos contextos. O Senhor protege aqueles que o temem. Como é que Deus protege? Então Deus vai abençoar esse, não vai abençoar aquele, mas eu estou desempregado e aquele que não teme a Deus arrumou um emprego. Como é que é isso? Não é nesse sentido. Deus protege espiritualmente, Deus dá a base espiritual para aqueles que pedem, batem, procuram o texto bíblico que nós conhecemos, e os que firmam a esperança no seu amor. Firmar a esperança no amor de Deus significa segui-lo, guardar as suas palavras, andar com Ele. E dessa forma, essas pessoas são protegidas. Quando você está com seu pai, sua mãe, andando pela rua, você se sente mais protegido se você é um jovem. Se você está com uma pessoa que você admira, que é uma pessoa que pode desempenhar algum papel de proteção, você está mais seguro. Quando você está passando por um lugar, vê lá um carro da polícia, você está mais seguro. É essa a segurança que a gente tem no amor de Deus. Essa é a palavra de Deus e nós estamos aqui no programa Reavivados por Sua Palavra, um capítulo da Bíblia cada dia. Dessa forma vamos vencendo os 1189 capítulos. É muito bom poder estudar e a gente repete quando termina. A Bíblia é um livro que a gente não para de ler. Não é um livro qualquer que você dá uma folhada, lê uma história ou é um conceito ou alguma coisa de qualquer área e você diz, não, já li esse livro. Não, a Bíblia não pode ser vista dessa maneira. É um livro para a gente ler sempre, não paramos de ler a Bíblia. Por isso que o programa Reavivados é contínuo, não para. Terminou o Apocalipse, pronto, voltamos a Gênesis e assim por diante. Não perca isso nunca na sua vida. Um abraço para você que está nos assistindo e eu quero destacar aqui os que estão no NT Play, no Deezer, no Spotify, nessas mídias todas estamos por aí, também no YouTube. Lá no YouTube nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, esse NT no final é importante, vai distinguir dos outros, que há outros. E se você não está inscrito ainda, faça parte dessa família de 400, estamos chegando a 400 mil pessoas inscritas, né? Maravilha. Também queremos dizer que temos um apoio extraordinário dos Anjos da Esperança. Quem são os Anjos da Esperança? Como eu posso me tornar um Anjo da Esperança? É muito simples, tem esse número telefônico aqui. Basta você ligar, vai tirar todas as suas dúvidas a respeito disso. Quem são os Anjos da Esperança? O que fazem? Eles nos apoiam financeiramente e creem que o trabalho da Novo Tempo é relevante para pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Vários cursos bíblicos e eu tenho um deles aqui. Este curso bíblico, Marcadas pela Fé, 8 lindas histórias, mulheres inspiradoras. As histórias inspiradoras dessas mulheres não é uma revista para mulheres apenas. É para aqueles que são cristãos e querem conhecer mais a palavra de Deus, aquele que quer conhecer o cristianismo. Vale a pena. Você pede por este número que aparece aqui, é diferente do número para os Anjos da Esperança. E enquanto você aguarda chegar esta revista, você pode pedir o curso pelo WhatsApp. Está aqui o número do WhatsApp, é só escrever Vida Espiritual, ou aqui no QR Code, você aproxima aí, sabe como fazer. E você já vai começar a fazer o curso. É na hora, perguntas, respostas, é muito gostoso, eu já fiz, vale a pena, recomendo bastante. Nós vamos entrar hoje no capítulo 8 de Juízes, vamos falar um pouquinho mais sobre Gideão, vamos ver assim a ascensão de Gideão, vimos no capítulo passado mais, e a queda também de Gideão, infelizmente. Então não saia daí, vamos tirar grandes lições aqui do capítulo 8.
Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, estudando agora o capítulo 8 de Juízes. Tem bastante coisa, é um capítulo grande. Agora Juízes vai ter uns capítulos grandes, né? Digo, 35 versos já é grande, o próximo vai ter 57 versos, maior ainda. E esse livro vai dando essa conotação do povo de Israel, vivendo de uma maneira ciclotínica, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Estão, de repente, lá em cima, com paz, orientação do juiz e tal, da juiz, no caso de Débora. E, de repente, eles caem nos pecados que Deus disse que eles cairiam se eles não continuassem firmes, segurando nas mãos do Pai, do Criador. O problema de Israel sempre foi a idolatria. E este é o problema hoje de cada um de nós, a idolatria. Idolatria. Muitas pessoas não adoram ídolos assim, feitos aí de barro, de madeira, ou sei lá do que, de argila, sei lá. Mas adoram situações, e há pessoas que adoram-se a si mesmas, colocam-se no lugar de Deus. Então, nós temos o problema da idolatria da mesma forma. Idolatramos uma moda, um jeito de ser. A juventude está procurando aí no seu caminho, né? Eu quero ser autêntico, mas segue uma tribo. Então, como é que a gente pode ser autêntico seguindo uma tribo? Aí você pode dizer assim, não, mas é de escolher o que eu quero. Ok, mas você vai sempre estar seguindo uma tendência. Raramente uma pessoa cria do zero uma tendência, né? Cria baseado em outros fatos, outras situações e tudo mais. Mas nós temos muitos ídolos hoje. Temos ou não temos? Temos. Alguns fazem da comida o seu ídolo. Alguns fazem do prazer o seu ídolo. De uma pessoa da família. Há cônjuges que devotam a sua adoração ao seu companheiro ou companheira. E o fazem, né, de ídolo. É uma situação bastante interessante, nós temos isso. E esse é o problema da humanidade. O problema de Satanás, quando anjo de luz, era a questão de adoração. A quem vou adorar? Não quero adorar mais Deus. Adorem a mim. Olha como eu sou um anjo espetacular. Vou subir, vou ser igual a Deus. Não foi igual a Deus. Não foi, nunca será e será destruído. Então ficou isso no ser humano. O ser humano sempre buscando alguma coisa para adorar. Ou a si mesmo, ou alguma coisa que ele faz. E diz assim, Deus, não quero saber nada do Senhor. Então, perguntaram à filha do Billy Graham, né? Onde é que estava Deus? Quando as torres gêmeas foram atacadas e tanta gente morreu, onde é que estava Deus? Diz que ela respondeu assim, Deus estava no lugar onde a gente colocou. Aliás, nós tiramos a Deus dos hospitais, das escolas, das praças, tiramos a Deus do país. Em alguns estados ainda você vê a expressão confiamos em Deus, tá, algumas notas, né, de dólar, confiamos em Deus e tal, mas essa confiança foi quebrada. Nós colocamos outros deuses, a ciência e tal. Então Israel caiu, ia cair de novo. E aqui com Gideão, essa estupenda vitória diante de milhares de pessoas, camelos dos midianitas, né, os amalequitas, que não se podiam nem contar o número de camelos, imagine de gente. Então 300 homens resolveram essa situação com o poder de Deus. Então Gideão corre atrás desses que fugiram, dos 2 reis que estavam fugindo. Eles passam o Jordão, estão do lado oeste do Jordão, eles passam para o lado leste do Jordão e continuam fugindo. E aí, essa situação toda vai render mais alguns episódios aqui dessa história. Então, quando ele estava se preparando para continuar perseguindo o resto, eram umas 15 mil pessoas, tinham sobrado. Menciona que até 125 mil pessoas morreram ao fio da espada, muita gente, né? E esses 15 mil que estavam fugindo com os reis, passaram rapidamente por ali, por Sucote e por Penuel, mas antes vieram os filhos de Efraim. Efraim era problemático. Essa equipe, essa tribo
de Efraim era problemática. Manassés reclamou de terra, né? Efraim também. Agora, Efraim critica o líder porque eles não foram convocados para a guerra. Eles eram muito orgulhosos e muito prepotentes. Na realidade, eles estavam olhando os espólios. Eles viram os espólios, mas não vamos participar disso? Nós estamos aqui. Então, por que você não convocou a gente? Aí disse assim, mas o que é isso? Vocês não precisam ser convocados. Vocês fizeram grandes coisas, não é? Diz aqui, que mais fiz eu agora do que vós? Verso 2. Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima, a colheita, né? Os rabiscos, assim, os restos da colheita da uva, né? Seria isso que eles estão mencionando aqui. E não são, porventura, rabiscos, restos da colheita da uva de Efraim melhores do que as vindimas de Abiezer? Quer dizer, ele estava dizendo assim, vocês fizeram muito mais coisas. O mínimo que vocês fizeram é muito maior do que aquilo que nós fizemos. Agora, você imagina um povo orgulhoso desse, de repente, Gideão diz assim, tem muita gente, quem tem medo volta para casa. Vão se sentir ofendidos. Agora vamos beber água. Não, vocês voltam todos, vão ficar só com 300. Isso ia dar uma guerra. E eles vieram para ter uma guerra. Quer dizer, queriam estar no topo para receber o espólio. E ele dá uma ajeitada nessa situação. Vocês fizeram muito com Oreb, Zeeb, né? Vocês atenderam o chamado de Eude, de Débora e Baraque. Vocês estão aí e tal. E desta vez, olha, não fizemos nada. Vocês fizeram coisas muito maiores. E o assunto ficou por aí. A luta para ter uma supremacia, para ter um nome, Efraim é maior do que tal coisa e tal, nós somos maiores do que tal, eles eram menores apenas do que Judá em número de homens para a guerra. Então, nós somos, né? Nós queremos. O texto que diz que um reino dividido não subsiste é super verdadeiro, super verdadeiro. Bom, eles passam, os 300 homens estão cansados, estão com fome, estão atrás dos midianitas. Esses já passaram por Sucote e por Penuel. Os reis daqui desses lugares ficaram com medo. Bom, diante do pedido de Gideão, vocês podem dar de comer para os meus homens? Estão cansados, com fome, estamos perseguindo. Por solidariedade, eles estavam defendendo o país. Os midianitas tinham estado durante anos escravizando o povo de Israel, achatando a autoestima desse povo de Deus. Então, por solidariedade, eles diziam, não, nós somos do mesmo povo, nós somos Israel, vocês são de Gideão e tal, não tem problema, vamos lá, vamos dar comida para vocês. Não, vamos dar coisa. Ficaram com medo, com receio e zombaram. E vocês vão pegar aqueles 15.300? Está brincando com isso. Ele passa por aí, passa por Penuel, e eles também zombaram, responderam a mesma coisa. Então, para Sucote, ele disse assim, olha, eu vou passar aqui e vou usar o espinheiro para corrigir vocês. Para Sucote. E lá para Penuel, ele disse assim, eu vou passar por aqui, vou derrubar essa torre. A torre era um lugar onde eles se escondiam quando tinha, era um quarto de pânico para o povo, para as pessoas da aristocracia, né, e tal. Eu vou derrubar essa torre aí, podem ficar tranquilos. E ele continuou a sua jornada. A Bíblia diz aqui que ele subiu, verso 11, subiu Gideão pelo caminho dos nômades para chegar onde estava o exército acampado dos midianitas. Essa trilha não era habitual, era uma trilha tortuosa, mais difícil de ser percorrida, mas causaria uma tremenda surpresa para os midianitas. Seguramente, eles foram deixando soldados pelo caminho para avisar da chegada dos 300, olha, 150.000 homens fugindo de 300. Era o poder de Deus ou não? Era o poder de Deus. Então eles seguramente foram deixando os soldados para avisarem, estão chegando, e avisando, chegava até lá, eles se preparavam. Só que eles foram por um caminho, o caminho dos nômades, e surpreenderam o exército dos midianitas. Às vezes a gente acha que o melhor caminho é o caminho da aparência, o caminho mais largo. Vamos lá pelo caminho mais fácil.
Mas aqui eles optaram por uma estratégia pelo caminho mais tortuoso, mais escondido. A aparência não é nada, né? Prenderam os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e eles desbarataram o exército, segundo o verso 12 aqui. Gideão passou na volta, encontrou um homem na estrada, pediu os nomes dos anciãos e dos príncipes e voltou a Sucote. E aqui diz que ele tomou um espinheiro, verso 16 diz, e tomou os anciãos da cidade, porque eles ajudaram o inimigo, não é? Não dizendo ou não dando comida para o exército pequenininho de Gideão, estava ajudando os 15 mil, ficaram com medo. Daqui a pouco eles voltam por aqui e vão prejudicar a gente. Deus já tinha dado a vitória. E eles poderiam contribuir nesta vitória e não fizeram isso, não. Aí ele passa por ele, verso 16, tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu uma surra nesses homens de Sucote. Passando por Penuel, o que ele fez? Derrubou a torre. Alguns homens resistiram, ele teve que corrigi-los e na batalha morreram. Então, ele volta e diz assim, vocês são um exemplo, né? Vamos trabalhar unidos. Somos do mesmo povo. Tribos diferentes, mas somos irmãos. Essa era a ideia. Aí, então, uma pergunta muito séria para os inimigos. Ele reuniu os 2 reis e diz assim, que homens eram aqueles que vocês mataram lá no Tabor? Ele diz assim, como tu és. Assim eles eram, cada um assemelhava-se a um filho do rei. Eles foram dar um elogio, né? Ali, uma lisonja, você parece filho do rei, eles também tinham um porte, filhos do rei. Na realidade, esses 2 reis mataram os irmãos de Gideão. E agora vem a vingança. Eram meus irmãos, verso 19, filhos da minha mãe. Essa é uma definição interessante, porque eles acreditavam na poligamia, né? Não era o que Deus queria, mas eles acreditavam. E disse ao seu filho mais velho, que era moço, mata-os. Havia uma vergonha muito grande se uma criança matasse um rei. Não é? Saul não quis ser morto pelos filisteus. E tem vários exemplos aí na Bíblia sobre isso. Então disse Gideão, um jovenzinho vai matar os reis. Isso é uma vergonha para vocês. Vocês vão ser conhecidos como aqueles que foram mortos por um rapaz, por um menino. E esses reis sabiam que se eles fossem mortos pelo menino, eles sofreriam mais, porque ele não era adestrado numa guerra. Então eles pediram para, não, Gideão, você mesmo, arremete contra nós. A morte vai ser menos dolorosa e nós a nossa história vai correr por aí que nós somos mortos pelo grande Gideão. Isso daí dá um... Aí Gideão entra num profundo pecado. Tudo bem, ele pediu ouro da turma, tal, e ele pediu e fez para si, aqui o verso 27, uma estola sacerdotal. A estola sacerdotal era só lá, em Siló. Lá estava o templo. Eles não podiam fazer sacrifícios em nenhum lugar, tinham que fazer lá. E trouxe essa estola e o pessoal começou a adorar. Ele fez uma estola sacerdotal, o pessoal começou a adorar. E voltaram aos pecados. Aqui diz assim, Israel se prostituiu ali após ela. Aqui a gente entende que essa prostituição é adorar outros deuses. Começaram a adorar outros deuses e também a prostituição física por aí. Gideão governou, infelizmente ele deu uma derrocada no povo, 40 anos de paz, não houve mais guerra por nada. Gideão tinha 70 filhos, aparece Abimeleque, que era um dos filhos de uma mulher, com uma concubina cananita, e ele começa a fazer um discurso, você vai ver aqui no capítulo 9 essa questão do discurso, mas ele foi um homem terrível, ele queria o lugar do seu pai, tinha 70 irmãos, então com ele 71 filhos, teve Gideão com várias mulheres, olha a confusão, né? Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, verso 33, após os Baalins, fizeram deuses, os filhos de Israel não se lembravam mais do seu Senhor. Triste, memória curta.
não se lembravam mais, se esqueceram de Deus. E aí vem uma derrocada pior ainda. Capítulo 9 vai falar sobre esse Abimeleque, o que ele fez para poder tomar o lugar de Gideão. Você vai aprender lições importantíssimas amanhã no capítulo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos a vida de Gideão, mas lamentamos profundamente os erros e a derrocada que ele provocou no povo de Israel. O povo de Israel continuou, mesmo sob a sua administração, tendo paz, adorando outros deuses, adorando aquela estola sacerdotal. Aquilo não era para ser adorado, nunca. Mas ele colocou isso como um ponto importante. Se tornou um homem rico, poderoso, livrou Israel, manteve paz, mas não serviu ao Senhor. A gente lamenta muito, mas nós também podemos passar por esse caminho todo, se deixarmos de olhar para o Senhor. Deixando de olhar para o Senhor, nós vamos olhar para outros deuses, entre aspas. E nós não precisamos, não queremos isso. Dá a tua bênção para que a gente possa enxergar bem esse caminho, em nome de Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue e amanhã a gente está aí com o capítulo 9. Até lá. Uma antiga história narra a vida de um santo católico chamado Antão, o qual vivia afastado do convívio social como uma forma de autopurificação. Por mais de 100 anos, ele praticou o jejum, a oração ininterrupta e a abnegação de qualquer alívio carnal. Durante todo esse tempo de dedicação espiritual, Satanás teria atacado Antão para fazê-lo desistir de suas convicções. O demônio tentava distraí-lo quando esse tentava rezar, substituía seu crucifixo por imagem de mulheres nuas, apresentava-lhe um banquete quando fazia jejum. Porém, apesar de todas as tentações, Antão resistiu a tudo. Então, numa versão consagrada pelo escritor Gustave Flaubert, Lúcifer finalmente desistiu e, chegando para Antão, disse: "Eu desisto. Pela primeira vez na história, um mortal me venceu." Quando Satanás se afasta, o devoto vitorioso jogou-se de joelhos ao chão e orou em júbilo: "Obrigado, meu Deus. Finalmente tornei-me um santo." Ao ouvir isso, Lúcifer, com um largo sorriso de satisfação, voltou para levar Antão, que tropeçou no pecado do orgulho e da vaidade. Interessante como que grandes derrotas podem vir depois de grandes vitórias. Isso acontece com um personagem bíblico chamado Gideão. O capítulo 8 de Juízes relata Gideão no auge de sua vitória como libertador de Israel. Aquele que antes era o mais pequeno dentre todos, agora era um general famoso diante do povo. Tanto que logo após Gideão ter derrotado os midianitas e matado seus reis Zeba e Zalmuna, Israel, em espírito de reconhecimento e gratidão, pediu que Gideão fosse seu rei. A partir deste momento, a vida de Gideão desaba. Ele recusou o pedido para ser rei, mas em contrapartida pediu a doação de ouro e fez um ídolo pagão. Na nova tradução da linguagem de hoje, encontramos o verso 27 da seguinte forma: "Com o ouro, Gideão fez um ídolo e colocou em Ofra a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e a sua gente." Esta decisão de Gideão é uma discrepância comparada a tudo o que ele fez antes. Ele foi fiel a Deus nos momentos de adversidade, enfrentando inimigos perigosos, mas quando veio a prosperidade, ele se esqueceu do seu Senhor. Isso mostra que as glórias desta vida muitas vezes são mais perigosas do que os sofrimentos. Nos sofrimentos, reconhecemos que precisamos de ajuda. Nas glórias, nos achamos autossuficientes e facilmente esquecemos que somos dependentes. Por isso, hoje reflita na sua vida e aprenda a glorificar a Deus, tanto nos dias escuros quanto nos dias iluminados pelo sucesso.